Se todos encontraram, digam amém. Versículo 9 nos diz: Começou logo a dizer al pueblo esta parábola. Um homem plantou uma vinha e la arrendou a labradores e se ausentou por muito tempo. Volveu a enviar outro servo, mas estes a este também, golpeado e afrentado, lhe enviaram com as mãos vazias. Então o senhor de la vinha dijo: Que harei? Enviarei a mi hijo amado, quizá quando lhe veam a ele, lhe tendrão respeito. E lhe echaram fora de la vinha e lhe mataram. Que, pois, lhes hará el senhor de la vinha? Pero él mirándolos dijo: Que pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeça del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quem esta cayere lhe desmenuzará. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, estaremos orando ao Senhor neste momento, agradecidos por esta porção de sua palavra, que o Espírito Santo pode aplicá-la em nossos corações, amém? Sigamos orando por nosso pastor presidente, pastor Ailton, por sua família, seu ministério, orando por os enfermos. São várias as necessidades, acordemos-nos, não é, de estar apresentando a los servos e as servas do Senhor que necessitam de uma vitória em la salud. Muito bem, quantos mais irmãos necessitam de las orações? Eu em casa também necessitamos. Vamos orar, presbítero Marcelo. Amén, iglesia, así como ha dispuesto nuestro pastor. Cierra tus ojos y oremos al Señor en esta hora. Señor Jesús, te adoramos, Padre, glorioso en esta hora, Señor, cuando hemos leído la lectura de tu palabra, Señor, que estará hablando para nuestras vidas, Señor, en esta hora. Sea tu gracia, tu mano extendida sobre este lugar, sobre tu pueblo, Señor, que está adorándote, glorificando tu nombre, Señor. Oh Padre, en un clamor, oh bendito Jesús, orando y pidiendo, Señor, una vez más, Señor, que sea tu gracia derramada sobre este lugar, visitando, Señor, aquellas vidas necesitadas, aquellos que necesitan una salida, una victoria, Señor. Rompe los yugos del enemigo, oh Señor amado, le da una victoria, oh Padre glorioso, a aquellos que están luchando en su salud, Señor, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Padre, afirmando nuestros pasos para que podamos seguir firme adelante, sabiendo que tú estás, Señor, con los brazos abiertos, esperando tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Señor. En esta hora, oh Dios, presentamos cada necesitado, Señor, oh Padre glorioso, y asimismo presentamos la vida de nuestro pastor Ailton, Señor, su familia, su esposa, la vida de nuestro pastor Jorge, Señor, su esposa, hermana Dayane, su hijo Pedro, Dios. Oh, ayuda a tu siervo, Señor, en este tiempo que tú has puesto en este lugar. Le da salud, fuerza, sabiduría, entendimiento, Dios, como hasta aquí lo ha ayudado, Padre. Oh Dios eterno, sea tu gracia en este lugar, visitando las vidas, los corazones, Señor, que han venido dispuestos a escuchar tu palabra, a recibir lo que tú tienes a través de tu Espíritu Santo, a través de tu siervo para nuestras vidas. Oh Padre eterno, la gloria
gloria sea para ti, Señor. Te queda con nosotros, nos acompaña. Oh Padre eterno, es lo que te pedimos y te agradecemos, mi Dios. Muy bien, mis hermanos, podéis tomar vuestros assentos. Oigamos los niños con la oportunidad para alabar al Señor Jesús. Amém? Escuchemos os niños. Depois, Diácono Fernando com sua guitarra também estará alabando ao Senhor Jesus. Amém? Aproveitemos, meus irmãos, com esta canção, que os niños estarão alabando ao Senhor para contribuir com os dízimos e as ofrendas. Amém? Hagámoslo com alegria, com gozo. Na Bíblia nos diz que o Senhor, Ele ama al dador alegre. Amém? Então, se estaremos orando, vamos aqui pedir Diácono Fernando para estar orando com a igreja. Amén. Así como ha determinado nuestro pastor, estaremos orando. Padre amado Dios, bendito Jesús, te damos gracias, Señor, por cada día, Señor, tus bendiciones, Señor, que tú derramas, Señor, sobre nuestro hogar, Señor. Oh Padre Santo, te agradecemos, Señor, por la vida de aquellos hermanos, por su trabajo, Señor. Y te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que no tengan trabajo, que tú estés bendiciendo, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, bendice los hermanos que van a hacer este servicio, Señor. Te agradecemos, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como la niña de tus ojos. de tus ojos. Escóndeme Escóndeme bajo tus alas. bajo tus alas. Muy bien. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Papi, esa es tu canción. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre,
Saludo nuevamente con la paz del Señor y agradezco esta nueva oportunidad que me da nuestro pastor. Aleluya. Alma triste y abatida, pobre errante y peregrino, si quieres entrar al cielo debes cambiar de camino. Los caminos al infierno son muchos y divertidos, pero para entrar al cielo uno solo es el camino. Jesús es el camino. Quieres tener riqueza, libre de preocupaciones, hace tesoro en los cielos que allí no entran ladrones. Hay pobres que son tan ricos y ricos que son tan pobres, pero aquel que tiene a Cristo es rico aunque sea pobre. Vengan pobres, vengan ricos, vengan blancos, vengan negros, vengan reciban a Cristo para escapar del infierno. Voy camino a Tierra Santa, me queda poco camino, cuando suenen las trompetas voy a llegar al destino. Aleluya, gloria a Dios. Glória a Deus. Quantos dizem amém, meus irmãos? Queridos, damos graças a Deus por esta feliz oportunidade que o Senhor nos dá nesta tarde de poder estar em sua presença, em sua casa, amém? Para compartilhar este momento de alabança ao Senhor, pero também de aprendizagem, estudando sua santa palavra. Se eu quiser, meus irmãos, neste momento, invitar a igreja, já depois destas hermosas alabanças, para que por um tempo podamos estar meditando na palavra do Senhor. Abra comigo sua Bíblia, por favor, Evangelho segundo São Mateus. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 24, compartamos os versículos 21 e 22. São Mateus, capítulo 24, versículos de número 21 e 22. Compartamos juntos, meus irmãos, os dois versículos, solamente em la conta de 3, se eu quiser que toda a igreja pueda também, não é? Está lendo comigo. São Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22. Se os irmãos encontraram, digam amém. Em la conta de 3. 1, 2, 3. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. E se aqueles dias não fossem acortados, nadie seria salvo, mas por causa de los escorridos, aqueles dias serão acortados. Amém. Muito bem, meus irmãos, na semana passada, falamos acerca de temas que são temas indispensáveis, são temas que cada dia e cada vez mais estão se tornando mais raros, não é, nos púlpitos e nas igrejas. Não é um tema que sai para muitos, não? Atrativos, porque é mais fácil abraçar, não é, este evangelho de prosperidade, este evangelho fácil, que muitos predicam, que muitos abraçam, em que muitos creem, não? E que muitas vezes são mensagens que alcançam solamente as emoções, alcançam solamente os sentimentos, mas muitas vezes são mensagens que não chegam, irmãos, e não alcançam, na verdade, a razão, não? Em que muitas vezes uno não se dá conta de que
às vezes falta, né, uma compreensão mais exata acerca das coisas que verdadeiramente importam, das coisas que são essenciais. E hemos hablado acerca do arrebatamento na semana passada e dissemos de que a igreja não participará da grande tribulação, porque o Senhor volverá, amém? Jesus regressará para levar consigo os salvos, aqueles que creyeron em seu sacrifício, em sua morte, aqueles que em meio a desafios, a dificuldades, enfrentaram afrentas, persecuções, foram perseverantes ou serão perseverantes hasta o dia da venida de Cristo, amém? El dia e hora, conforme as próprias palavras do Senhor Jesus, nadie sabe, senão o Padre que está em los cielos. Mientras tanto, aunque não sabemos o dia, não sabemos a hora, pero por las Escrituras, por las señales que foram deixadas por el Senhor Jesus, sabemos que este acontecimento ocorrerá em qualquer momento, amém? Acontecerá em qualquer momento. Não se pode precisar ou afirmar, mas uma coisa sabemos, é que Jesus vem pronto, amém? Jesus vem pronto para buscar sua igreja. E sempre que pensamos, irmãos, acerca dos últimos acontecimentos, né? Existem lá o que chamamos de teologia sistemática, existem várias doutrinas que são catalogadas, organizadas para facilitar a compreensão, e de maneira que existe uma das doutrinas que é bíblica, não? E que está aqui também é o que chamamos de escatologia, que se trata de tratado, de estudo acerca dos últimos acontecimentos. E sempre que estamos falando ou estudando acerca dos acontecimentos, há algumas perguntas que sempre vêm, irmãos. Ou seja, de maneira muito prática, rápida, podemos dizer, hemos falado um tema que poderíamos passar quizás meses falando. Hemos falado acerca do rapto, do arrebatamento da igreja de maneira muito sucinta. Mas depois de falar, depois de aprender quizás um pouco mais acerca do arrebatamento, depois quedam outras perguntas, outras dúvidas. O que passará depois do arrebatamento? O que ocorrerá? Como será? Iremos para o céu e simplesmente será cântico, não é? Alabança ao Senhor. E o que ocorrerá depois do arrebatamento? É importante que entendamos que depois do arrebatamento, irmãos, iniciará uma fase que diz respeito. A igreja vivirá um momento e o mundo vivirá outro momento. A igreja estará participando do que a Bíblia chama de las bodas del Cordeiro, que será como era uma costumbre naquele tempo em que os judeus celebravam dias, não? A questão de uma boda. Então, se a boda que será um momento de festa, um momento de celebração, um momento de consumação, não? No sentido místico, todos nós outros sabemos de que Jesus ele é o esposo, e a igreja, os salvos, é chamado na Bíblia de la esposa del Cordeiro, não? Por aí há uma doutrina muito rara, não é? Que está por aí em vários lugares, em que interpreta de que a esposa é uma deusa, não é? Deusa madre. E, na verdade, não existe deusa madre, existe solamente um Deus, amém? Um Deus. Agora, a esposa, mas Jesus é tratado na Bíblia como ele esposo. Em vários textos, como Mateus, capítulo de número 25, é muito enfático na parábola de las bodas, de que Jesus, ele é o esposo tipificado em la parábola. O próprio profeta João el Bautista chegou a chamar Jesus de esposo. Ele disse: eu não sou el esposo, eu sou el amigo del esposo, não? Porque Jesus é el esposo de la igreja é a esposa del Cordeiro. E de maneira, meus irmãos, que a igreja estará neste momento de celebração que durará 7 anos e acontecerá en el cielo. A igreja será arrebatada e estará com Cristo durante 7 anos celebrando as bodas del Cordeiro, não? Em Apocalipse, capítulo 19, habla acerca de esta celebração. Pero, por outro lado, não se pergunta, e o que acontecerá? Já que somente os salvos serão arrebatados,
Solamente os salvos serão raptados por ocasião da venida do Senhor, não é? Quando acontecerá de maneira eminente, de maneira em que será solamente para a igreja, o mundo não participará do arrebatamento. Então, se a outra pergunta é: e que acontecerá com este mundo? Não? A igreja estará no céu com Cristo, pero e as demais pessoas? Aqueles que não foram arrebatados, aqueles que não foram salvos, aqueles que não subiram com Jesus. E a cara, irmãos, quando nos disse, quando falamos acerca de aqueles que não subiram, é importante dizer que foram aqueles ímpios, foram aqueles que blasfemaram, foram aqueles que perseguiram, foram aqueles que não acreditaram, que não creyeron no sacrifício de Cristo, pero também entrarão acá grupos de pessoas que creyeron no Senhor, pessoas que conheceram quizás a Bíblia, que assistiram à igreja, pero que não estiveram ou que não estarão preparados por ocasião da venida de Jesus. Amém? Como hemos hablado de que Jesus chegou a dizer que sua venida será semelhante a ladrão que vem por la noite, em que muitos serão atrapados de surpresa. Amém, meus irmãos? Então, todos aqueles que não subiram, os impíos, aqueles que vacilaram na fé, que descuidaram da fé, aqueles que, mesmo professando da fé cristiana, amaram o pecado, desagradaram a Deus, não foram fiéis ao Senhor até o fim, todos estes, irmãos, serão deixados neste mundo. Todos se quedarão neste mundo e estes não irão participar das bodas do Cordeiro, mas irão permanecer neste mundo, amargando o que a Bíblia chama de la gran tribulação. Amém? Se você me entende, diga amém. A igreja estará no céu com Cristo, amém? Pero o mundo enfrentará o que a Bíblia chama del período mais difícil, hermanos. El período de uma angústia como nunca ocorreu jamais na história do mundo. Hemos leído Mateus 24, versículo 21, em que as próprias palavras do Senhor Jesus, falando acerca de este acontecimento, Jesus chegou a dizer: porque haverá então grande tribulação, qual não ha habido desde o princípio do mundo hasta agora, ni lá habrá. Jesus estava falando de um tempo de angústia, de um tempo de sofrimento, de um tempo de tribulação sem precedentes na história. O mundo, todos nós outros sabemos que durante sua existência han existido muitas catástrofes, han existido muitos momentos de tristeza, de sofrimento. O mundo ha amargado muito sofrimento, pero nada poderá ser comparado com este acontecimento que vendrá e que ocorrerá nesta terra. Será um momento que não poderá ser comparado, que não poderá ser medido por nenhum outro acontecimento na história da humanidade. Diga amém se você me entende. Será sem dúvidas, queridos, o pior período da história da humanidade. A grande tribulação, ela ocupa 13 capítulos do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está formado por 22 capítulos e 13 capítulos de Apocalipse habla de maneira muito clara, muito objetiva, acerca da grande tribulação. Amém? Que será um período, irmãos, de oscuridade. Será um período de crise, será um período em que este mundo amargará a ira del Cordeiro de Deus. Muitas vezes, quando pensamos, irmãos, na maneira como o mundo dá as espaldas para Deus, como o mundo blasfema de Deus, como o mundo, irmãos, de alguma maneira procura contrariar a vontade de Deus, e muitas vezes algumas perguntas são inevitáveis. Os próprios salmistas, encontramos vários de estes, muitas vezes perguntando ao Senhor: hasta quando, Senhor? Hasta quando hão de prevalecer os impíos? Hasta quando, Senhor, hão de prevalecer aqueles que blasfemam de tu nome? Os profetas menores, como o profeta Abacu, chegou a questionar a Deus: Senhor, hasta quando? Por que tu não rusgas? Por que tu não intervine definitivamente? Pero a Bíblia nos diz, irmãos, de que o Senhor, Ele é um Deus paciente. Hemos aprendido, da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, de que o Senhor, Ele não retarda sua venida, Ele não retarda os acontecimentos venideiros para a sua igreja e para a humanidade, pero Ele está dando tempo, Ele está dando oportunidade.
Mientras tanto, hermanos, ele está juntando, está guardando sua ira. E sua ira será derramada definitivamente sobre a terra no período da grande tribulação. O mundo verá Deus airado. O mundo experimentará, hermanos, a ira de Deus que é todo-poderoso, e agora Deus que derramará de sua ira sobre a terra e que não usará de misericórdia. De maneira que quando estudamos na Bíblia, hermanos, quando somos conscientes acerca desta verdade, o mensagem que devemos guardar em nosso coração é o mensagem dito por Jesus aos discípulos em Mateus capítulo 26, versículo 41. Orar e velar. Orar e velar, amém, meus irmãos? Que podamos estar dispostos, que podamos estar preparados. A grande tribulação será um sofrimento para este mundo, pero a igreja de Jesus não participará deste padecimento. A igreja de Cristo não enfrentará este flagelo, porque estará com Cristo celebrando as bodas del Cordeiro. Diga amém por isto. Glória a Deus. Pensando um pouco, irmãos, acerca da grande tribulação. O que será a grande tribulação? A grande tribulação é um período de aflição, como já hemos dito, e de angústias. Nada comuns, irmãos, que dará começo logo depois do arrebatamento da igreja. Deus, aquele que é o juiz justo, como diz a Bíblia, estará enviando sobre este mundo seu juízo, derramando sobre este mundo sua ira, seu enojo definitivamente. Leia comigo o que disse o profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 13, versículo de número 11. Isaías estava falando exatamente acerca do dia da ira, não? Existem outros términos, outras expressões que são usadas na Bíblia para falar da grande tribulação, não? Entre tantos outros términos está também na Bíblia o dia da ira e outros términos que na Bíblia encontramos, o dia del castigo, não? Isaías capítulo 13, versículo de número 11. Se a igreja ha encontrado, diga amém. Como diz em sua Bíblia? E haré que cesse a arrogância de los soberbios, e abatiré a altivez de los fortes. Muitas vezes nos perguntamos, não, o que acontecerá e os altivos, e os soberbios, que escarnecem, aqueles que de alguma maneira hacen broma com o nome do Senhor, com o Evangelho de Cristo, aqueles que escarnecem das verdades bíblicas, aqueles que não hacen caso do sacrifício de Cristo. O que acontecerá com eles? Isaías dijo que e castigarei al mundo por su maldade, e a los impíos por su iniquidade, e haré que cesse la arrogância de los soberbios, e abatirei la altivez de los fortes. Será um tempo, hermanos, em que os homens irão cada um render contas por seus próprios pecados. El soberbio será definitivamente, e el altivo será definitivamente abatido delante do Senhor. Os impíos irão ser castigados por sua iniquidade, e o mundo será castigado por sua maldade. Diga bem se você me entende. Este período de aflição e de angústia tendrá, não é, na Bíblia, uma duração de 7 anos, e podemos ver à luz de Daniel capítulo 9, versículo de número 25, profeta Daniel capítulo 9, versículo de número 25. Profeta Daniel capítulo 9, versículo de número 25, como disse em sua Bíblia, se você já encontrado, como disse, sabe, pois, e entende que Deus é a salida de la ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, hasta el Messias, príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, e se volverão a edificar a praça e el muro em tempos
angustiosos. Podemos ler versículo de número 26. E depois de las 62 semanas, se quitará a vida al Mesías, mas não por si. E el pueblo de um príncipe que há de venir destruirá a ciudad e el santuário, e su fim será com inundação. E hasta el fim de la guerra durarão las devastações. E por outra semana, diga comigo assim, por outra semana, depois com a multidumbre de las abominações, vendrá el desolador, hasta que venga la consumação, e lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, esse tema, hermanos, é o capítulo 9 de Daniel, versículos 20 hasta versículo 27, habla de uma das profecias mais intrigantes, mas ao mesmo tempo mais impressionantes da Bíblia. É um tema que habla acerca das 70 semanas do profeta Daniel. Um tema profético que habla acerca da existência de los reinados que ocorreria, não é, com estes reinados, e por fim habla acerca do reinado de Cristo. Habla do último reinado humano, que será o governo do anticristo, e depois habla do reinado de Cristo, que acontecerá en el milênio. De maneira que, hablando das 70 semanas, acá não estão falando de semanas de dias. Semanas de dias. O contexto acá habla de semanas de anos. Devemos entender estas profecias com uma multiplicação. Seria 70 por 7, que corresponderia a 490 anos. 490 anos. E o Senhor foi revelando a Daniel estes acontecimentos. Ele falou acá de 62 semanas, depois falou mais de uma última de 7 semanas, e depois da última semana, como hemos lido no versículo 27, e por la outra semana. São contextos que falam acerca da reedificação de Jerusalém, desde a destruição hasta a edificação. Passaram-se 62 semanas, hablando 62 por 7. E depois, desde este período da reconstrução do templo em Jerusalém, hasta que o Cristo, que é o Messias, ele foi quitado da terra, se passaram mais 49, mais na última semana. E aí chegamos a 69 semanas. Pela profecia habla de 70 semanas. E o que ocorreu? Se fosse uma conta corrida, já era para haver acontecido, não? Pero houve um intervalo, houve um silêncio. É o que se chama de la dispensação de los gentiles, que é o tempo em que os gentiles foram alcançados, desde que Cristo ascendeu aos céus, depois de ressuscitado. Houve um momento em que esse relógio parou a marcha. Houve um intervalo, não está sendo contado. E este relógio volverá a marchar depois que a igreja for arrebatada. E neste momento estamos aí num intervalo de tempo. Pero depois do rapto da igreja, o relógio de Deus volverá a marchar. Amém? E dará início exatamente na última semana. Esta última semana que profetizou o profeta Daniel, habla exatamente de 7 anos de la grande tribulação. Vocês podem observar de que o próprio versículo 27, ele habla acerca de la divisão desta semana. Versículo 27 nos diz: por outra semana confirmará o pacto comum. Acá está falando do anticristo, que será o último governo humano na história. Na profecia de Daniel foi revelado, hermanos, os impérios do mundo. Vocês se acordam da visão da estátua que tuvo Daniel, que tuvo Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel? A questão dos animais que foram também revelados a Daniel. Todo isto habla de los impérios. Império babilônico, Império egípcio, Império babilônico, Império assírio, Império medo-persa, Império grego, e por fim o último império, que será o Império romano,
que acontecerá no período da grande tribulação. Muito bem. Eu sei que é um tema complexo para falar rapidamente aqui, quizás em outro dia podemos compartilhar acerca das 70 semanas de Daniel. É necessário um pouco mais de tempo, amém? Pero bueno, o que podemos afirmar, meus irmãos, de que será um período de 7 anos por a própria profecia do profeta Daniel. Será uma semana de anos. Nossa semana é uma semana de 7 dias. No sentido bíblico, escatológico, acá seria semana de anos. Está falando de 7 anos. E haverá uma divisão acá. Acá habla exatamente, irmãos, do pacto. Que o anticristo, não? Ele hará com muitos, como diz o versículo 27, a metade da semana hará cessar o sacrifício e a oferenda. Mas vamos falar um pouquinho mais adelante acerca da chegada do anticristo e como haverá um pacto e como este pacto será depois quebrantado. Mas vamos ver um pouquinho mais adelante, amém? É importante que entendamos agora de que a grande tribulação durará por 7 anos. Por 7 anos. Será um tempo dramático, irmãos, para todos aqueles que não participarem del arrebatamento. Glória a Deus. Outra pergunta, irmão. A primeira pergunta é: que é a grande tribulação? A grande tribulação será um período de 7 anos em que todos aqueles que não foram arrebatados participarão da ira del Cordeiro. Amém? Será um período em que este mundo receberá um governante mundial, que é o que a Bíblia chama de anticristo, que governará toda a humanidade por 7 anos. A segunda pergunta que sempre hacemos quando falamos da grande tribulação é: quem passará por a grande tribulação? Amém? Quem passará? Já hemos dito que a igreja não passará. E por que a igreja não passará? Porque a Bíblia, o próprio Senhor garantizou de que a igreja não passará por este tempo de angústia. Abra comigo sua Bíblia, palavras de Pablo à luz Tessalonicenses, primeira epístola de Pablo à luz Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Amém? Corra um pouquinho aí, irmãos, com a Bíblia, para que terminemos no horário. Amém? Primeira epístola de Pablo à luz Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Como diz em sua Bíblia, se está encontrado? Vocês estão comigo? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Como diz o versículo 10? E esperar de los, al qual ressuscitou de los mortos. Quem foi, irmãos? A quem esperamos e quem foi que ressuscitou de los mortos? Jesus. Aí dizia Pablo: quem nos livra de la ira venidera. Que ira venidera era esta que Pablo estava falando? Pablo estava falando de la grande tribulação, que Jesus livrará os verdadeiros crentes, os verdadeiros salvos. Eles serão livrados de la ira venidera. Amém, meus irmãos? O Senhor não chamou a igreja para a ira, como nos disse a palavra. Me parece que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, está aí cerquita, versículo de número 9. Primeira epístola à luz Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. Observe como Pablo alende a uma luz Tessalonicenses, dizendo: porque não nos ha posto Deus para ira, senão para alcançar salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não nos ha posto Deus para ira. A igreja não será o blanco da ira de Deus. A igreja é o blanco do amor de Deus. Amém? E o arrebatamento será, irmãos, o escape, será a salida que o Senhor dará à igreja. A igreja não amargará, a igreja não passará. Os salvos não enfrentarão a grande tribulação. O mundo estará lamentando, o mundo estará enxanto, o mundo estará enfrentando, irmãos, o maior golpe de sua vida, pero a igreja estará celebrando nas bodas del Cordeiro. Diga amém por isto. Glória a Deus. Na Bíblia há irmãos,
Aún encontramos na Bíblia vários outros textos que poderíamos falar acerca de isto, como por exemplo, na carta de Jesus, não é, que foi escrita à igreja de Filadélfia, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Abra comigo aí sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Essa igreja de Filadélfia, já hemos falado em outro momento, ela representa a igreja salva, representa a igreja santa, a igreja perseverante, amém? Ela representa a igreja que será arrebatada. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como diz em sua Bíblia? Eu também te guardaré de la hora de la prueba, que há de venir sobre el mundo inteiro, para provar a los que moram sobre la tierra. Qual foi a promessa de Jesus à igreja fiel? O Senhor disse: por quanto has guardado a palavra de mim, paciência. Eu também te guardaré de la hora de la prueba, que há de venir sobre el mundo inteiro. A igreja não experimentará este tempo, amém, meus irmãos? E porque esta prova que vendrá sobre todo o mundo, irmãos, é para provar a todos os moradores que estão na terra. Isaías capítulo 57, versículo de número 1. Abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 57, versículo de número 1. Profeta Isaías, capítulo 57, versículo 1, como diz em sua Bíblia: perece el justo, e não há quem pense en isso. E los piadosos morrem, e não há quem entenda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Então, irmãos, os justos serão quitados de la hora de la aflicción. Amém? Na Bíblia está muito claro de que a igreja, os salvos, não participarão deste momento. Diga amém por isto. Glória a Deus. Avançando um pouco mais, irmãos, pero o que acontecerá, afinal de contas? Já entendemos de que é, já entendemos o conceito acerca da grande tribulação, já entendemos também de que a igreja não passará, todo o mundo, todos aqueles que não forem arrebatados participarão da grande tribulação. Pero o que acontecerá mais, irmãos, neste período? Na Bíblia nos diz que ocorrerá a manifestação da tríada satânica na grande tribulação. Aparecerá o surgimento da tríada. Não? Existe, todos nós outros sabemos, os irmãos sabem de que o diabo ele sempre procura imitar a Deus, isso desde a caída. Não? Ele foi echado dos céus porque quis elevar seu trono na mesma altura, no mesmo nível do trono de Deus. E de allá para cá, irmãos, o diabo sempre procura imitar a Deus. Então, no período da grande tribulação, será mais um período de imitação. Existe, na Bíblia, é um princípio bíblico, de que existe uma Trindade. Amém, meus irmãos? Como é que é constituída a Trindade? Um solo Deus em três pessoas distintas. Quem são as pessoas? Muito bem. Padre, Hijo e Espírito Santo. O Padre é Deus, o Hijo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, é um solo Deus. São três pessoas distintas que compartem do mesmo princípio, dos mesmos ideais e dos mesmos projetos. É por isso que existe uma unidade. É um solo Deus, pero em três pessoas distintas. Amém? Então, no período da grande tribulação, o diabo, como sempre, procura imitar a Deus. Ele também irá ter sua tríada, a tríada satânica, que será formada, irmãos, por o diabo, o anticristo e o falso profeta. Diga comigo assim: o diabo,
el anticristo e el falso profeta. Que seria, el diabo seria um tipo de Deus, não é? Um Deus minúsculo, não? Em la Bíblia, os irmãos sabem que ele é tratado como um Deus deste mundo, não? Segundo os Coríntios 4:4. Ele é o Deus deste século. Ele é o Deus deste século, porque ele procura imitar. Ele é o imitador de Deus. El falso, el anticristo, como o próprio nome já diz, anti, que é alguém que está em contra. El anticristo que irá procurar imitar a quem? A Jesus, a Cristo. E el falso profeta que será, irmãos, um anti-Espírito Santo, que será um falso profeta que irá imitar ou se passar como sendo o Espírito Santo. Então, Satanás irá formar a sua tríada, não é? Satânica. Na Bíblia encontramos, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, abra isso comigo sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13 habla acerca de isto. Livro de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, como diz em sua Bíblia? Muito bem, então se nos diz que me parece, aqui era Juan, não? É um relato de Juan que viu, que contemplou, quando foi arrebatado em espírito. Ele diz, me parece sobre a arena del mar, e vi subir del mar uma bestia, que tinha 7 cabeças e 10 cuernos, e em seus cuernos 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome blasfemo. Esta bestia, irmãos, que sube, né, que subirá del mar, e nas palavras de Juan, acá é um linguagem figurado. El mar acá, como águas, muitas vezes representam pessoas. Ou seja, o que Juan estava dizendo é que o anticristo, acá falando do anticristo, que será a primeira bestia. Esta bestia, não é? Às vezes eu não leio Apocalipse, e às vezes quando não entende a figura de linguagem, às vezes se perde todo, não? Aí pensa que o anticristo vendrá como um monstro, não? Como um monstro que vendrá com várias cabeças e com vários cuernos. Acá é um linguagem figurado. Acá é um linguagem figurado. Não será um monstro que saldrá del mar, literalmente. Na visão de Juan, irmãos, quando ele habla del mar, está falando de alguém que aparecerá, que surgirá del meio de la multitud. Será, el anticristo será uma persona. El anticristo será um ser humano. El anticristo não será será um ser humano agora como o próprio nome, não é? O próprio número que lhe define, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que ele vai ter uma marca, irá ter um número, e seu número será 666. Dentro da numerologia bíblica, o número do homem é o número 6. Então, quando a Bíblia faz referência a 6, 6 e 6, é que está falando de um nome com capacidade, um nome com habilidade superior a de los demais seres humanos. Pero não será nenhum monstro, será um ser humano de carne, e ou isso que vendrá bajo a influência de Satanás. Vendrá, irmãos, com a autoridade, e vendrá também com a persuasão, com o espírito de enganar, ou de engano, da parte do diabo. Diga amém, se você me entende. Muito bem. E quando se habla, irmãos, acerca desta besta, está falando do anticristo, do homem que será elevado no período da grande tribulação como sendo o governante mundial. Vocês já escutaram falar em nova ordem mundial? Já escutaram falar acerca disto? Nova ordem mundial? Já escutaram falar acerca de globalismo? E existem outros e outros términos que falam exatamente de uma visão por parte dos iluminados, né, de algumas pessoas que têm uma influência global,
em que já se entende, isso já é um consenso, a própria Organização das Nações Unidas em determinadas reuniões já chegou a um ponto de afirmar de que a solução para este mundo é que este mundo seja governado por um solo homem. Então, isso já é um consenso. A formação de los bloques, não? De los blocos, a formação de los tratados internacionais já é uma demonstração muito clara de que este mundo está sendo preparado para receber al anticristo. O anticristo aún não se manifestou, aún não se revelou, pero o mundo está preparado, está sendo preparado, a plataforma está sendo montada para receber aquele que será o governante mundial. Diga amém por isto. Não se assombre, pero isto já é uma realidade, amém? O espírito do anticristo já está por aí. E não é de hoje, não? Já, o próprio Juan já disse que em seus dias, 1 Juan capítulo 4, Juan já dizia que já existe por esse espírito del anticristo, já está por aí. Pablo também, em la epístola a los Tessalonicenses, Pablo já falou acerca del iníquo, falando del anticristo, que ele se manifestará, ele se revelar, pero já está por aí, não? E vemos que o mundo já está se preparando para este acontecimento. Diga amém por isto. Muito bem. E quando se habla, hermanos, aún no capítulo 13, versículo 1, diz que e vi subir del mar uma besta que tinha 7 cabeças, e que mais? E 10 cuernos, e em seus cuernos 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome blasfemo. Muito bem. O espírito dele, irmãos, o anticristo já está ainda no mundo, não é? Não vou citar aqui por ele tempo, já hemos mencionado, 1 Juan, capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, primeira epístola de Juan, capítulo 4, versículo de número 3, ambos os textos falam de que o espírito do anticristo já está neste mundo. Muito bem, e com certeza, irmão, se tratará de um líder político, não? Em Daniel capítulo 7, versículos 8, versículo 20 e versículo 25, habla de que este ser, esta pessoa, hará grandes coisas. Hará grandes coisas, irá ter um poder de persuasão, um poder de convencimento. Será alguém carismático, será alguém que irá gozar de muita influência e irá sair enganando e seduzindo ao mundo. Amém? Muito bem, hemos mencionado, se você quer ler comigo aí, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18, versículo 17 e versículo 18. Aí um comentário que é importante que hagamos acá. Apocalipse capítulo 13, versículo de número Versículo 11, irmãos. Vamos estar lendo a partir do versículo 11. Está comigo? Diga amém. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, e hacia adelante. Como diz o versículo 11 em sua Bíblia? Pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal foi sanada. Também hace grandes señales, de tal maneira que aún hace delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer em presença de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. E se lhe permitiu e assim é que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, se lhes pusesse uma marca em la mano direita ou em la frente, e que nenhum pudesse comprar nem vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, queridos. O que dice acá, hermanos? O que habla esse texto? Acá, vocês devem, creio que observaram no versículo 11, que acá habla do surgimento da outra besta. A primeira besta subiu del mar, subiu de la multitud, foi alguém aclamado, um nome aclamado del meio de los demais. E acá habla acerca da segunda besta, a besta que surgiu de lá, que subiu de lá, de la terra. Acá esta segunda besta é el anticristo, digo, acá é el falso profeta que aparecerá. Não? El anticristo, ele tratará de promover, né, o que podemos dizer que seria o governo único. O governo único. Quantos acá já escutaram, irmãos? É tão comum, não é isso em nossos dias? Quantos acá já escutaram falar acerca da União Europeia? Quem já escutou? Assim? União Europeia, irmãos, é algo que está delante de nossos olhos. Nas profecias bíblicas, habla acerca do ressurgimento do Império Romano. Se acorda do Império Romano nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos? A influência, o domínio do Império Romano, esse império se acabou. Pero biblicamente hablando, existem profecias bíblicas que hablam acerca do ressurgimento do Império Romano. E este império já ha ressurgido. O continente europeu, a União Europeia, está formada por, eram 28 países, a Inglaterra saiu, pero hoje são 27 países ricos, países que têm uma influência muito grande no mundo. Estes países fazem parte de um solo bloco econômico, formado por 27 países. Está aí, irmãos, é como se fosse um solo povo lá, que existe, cada país existe um governante, mas existe já uma espécie de um governo, uma influência, já se hablam da necessidade de que haja um solo governo sobre estes países. Não é? Está aí o euro, uma sola moneda nestes países, existe uma sola moneda, é um país de livre circulação e livre comércio, onde não entra por um país e pode transitar por qualquer outro país do bloco, como se fosse passando a cada província a província dentro do país. Aí está, irmãos, o Império Romano verdadeiramente está ressurgindo. Amém? Está ressurgindo. Será o último império. Este será o último império. E o anticristo irá governar a partir desta união, desta formação. Será o grande líder que o mundo tanto necessita nestes últimos dias para superar e vencer tantas crises que enfrentam. Há décadas passadas, se alguém falasse acerca disso, parecia uma loucura, não? Pero hoje uno vai vendo por la palavra, vai legendo por la Bíblia, vai vendo o que está acontecendo no contexto atual, e uno se dá conta de que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus, de que a Bíblia é verdadeira. Por isso que Jesus assegurava dizendo: passarão os céus e a terra, pero minha palavra não passará. Amém? Está na Bíblia, irmãos, e acontecerá muito pronto. Hemos passado há pouco, não? Por uma pandemia que para mim foi um ensaio perfeito. Um ensaio perfeito para a preparação para o anticristo. Houve dias, eu me acordo de um dia, nos primeiros dias, aqueles dias de tanto, em que eu aqui necessitei ir a um super. Os irmãos sabem onde vivimos aí, bem cerquita de um supermercado, só cruzar lá a avenida, não? E passa do outro lado. E fui, né? Com tantas restrições, pero como vivia um vizinho aí, fui comprar algo que era tratado de essencial. E quando estava voltando em minha casa, tinha aí um controle de polícia, e estavam com uma pobre mulher, né? Uma mulher com uma bolsa, algumas cositas, e estes interrogando lá a mulher,
e pressionando a mulher para saber de onde ela venia, porque de que lugar, porque ela não poderia haver ido comprar lejos de sua casa. E aí eu subi, né? Depois vi a polícia passando para um lado e para outro. Um momento eu digo, Jesus, será que verdadeiramente já estamos na grande tribulação? Bueno, eu digo que eu não creio porque na Bíblia, né, defendemos que somos pré-tribulacionistas, amém, meus irmãos? Creemos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu, quando vi estas coisas, eu digo, meu Deus, o que está passando cá? Aí depois, irmãos, uno vai observando como os governos estavam controlando as massas, a gente, as restrições. Claro que a pandemia é uma realidade, não há dúvida disto. Eu observo de que no mundo, no âmbito espiritual, existia uma preparação já para ir acostumando as pessoas a estar bajo o domínio do poder do governo. O que passa com isto? E vemos de que nesta pandemia, irmãos, todo o mundo quedou aí subjugado, não? Quedou aí, tem que cumprir. E quando veia todo isso, dizer, meu Deus, o mundo está preparado para receber o anticristo. O mundo está se acostumando para receber o hijo, não é? Para receber o iníquo, como diz a palavra. Diga amém se você me entende. Muito bem, então, hermanos, quando habla da manifestação da tríada satânica, está falando acerca de isto, não é? Da manifestação do anticristo, do governo único, do aparecimento. O anticristo será um líder global. De la mesma maneira, haverá uma sola religião no mundo, uma religião que é global. Quantos acá já escutaram falar acerca da palavra, o termo ecumenismo? Ecumenismo, que já escutou falar de ecumenismo? O que é ecumenismo? Ecumenismo é um conceito, irmãos, de que podem comungar, compartilhar dos mesmos princípios pessoas de diferentes religiões. É normal hoje em dia, é normal participar de uma celebração, um pastor, um cura, um espiritista, um budista. É o que se chama de ecumenismo, é algo que pode, o fim de la intolerância religiosa. Todos estão chegando para o mesmo lugar, todos servem ao mesmo Deus. Qual será a missão principal do falso profeta? Será promover o ecumenismo, criar uma falsa religião, em que esta falsa religião perseguirá a los verdadeiros cristianos. Amém? Los verdadeiros. Pastor, mas você diz que os cristianos não estarão mais acá? Pero na grande tribulação, aunque muitas vezes por el preço da própria vida, haverá pessoas que se converterão em la grande tribulação. Quizás a maioria serão mortos por causa do anticristo, por la persecução. Pero haverá, a Bíblia diz que haverá, porque o Espírito Santo seguirá actuando. Pero não é como hoje, não é, irmão? Hoje não é crente, vem para a Bíblia, vem para o culto com a Bíblia, tem liberdade para adorar a Deus, para servir a Deus. No período da grande tribulação, será um período em que quem crê em Jesus será perseguido. Quem crê em Jesus pagará com a própria vida, por defender, por crer, por professar uma fé. Diga bem se você me entende. Então, o falso profeta, irmãos, ele saldrá exatamente com esta missão de criar, de inaugurar uma falsa religião global. Não será a grande Babilônia, não? A grande prostituta descrita por Jesus a Juan. Muito bem. Mas vamos avançar, irmãos, por el tempo acá. Então, a grande tribulação habla, irmãos, acerca de los juízos, não é? O del juízo que Deus derramará sobre este mundo. Quando leemos o livro de Apocalipse, é importante entender por que afirmamos de que a igreja não participará entre os demais textos. Afirmamos de que a igreja não passará por la grande tribulação. Eu he dito que o livro de Apocalipse são 22 capítulos. 13 capítulos hablam diretamente acerca
de la gran tribulación. Pero los primeiros capítulos de Apocalipse, vamos ver claramente de que a igreja aún está em la tierra. Apocalipse capítulo 1 habla acerca de la visión, del encontro de Juan com Jesus ressuscitado e glorificado. O capítulo 12 e capítulo 3 hablam acerca de cartas que foram escritas a las 7 igrejas de Ásia. O que acontece depois do capítulo 3, irmãos? Vem o capítulo 4. Sabe o que há de diferente do capítulo 4? É que no capítulo 4 os acontecimentos não acontecem mais na terra. Os acontecimentos agora ocorrem no céu. E naturalmente está falando de um período depois do arrebatamento. Então, o capítulo 4 habla acerca da adoração celestial. O capítulo 5, irmãos, que é bastante particular, porque este capítulo 5 habla acerca del roxo e del cordeiro. É um livro, observe, um livro. O próprio texto aí, se você observar os primeiros versículos do capítulo 5, nos diz: e vi la mano direita del que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro, fechado com 7, e vi a um ángel forte que pregonava a gran voz. Que dizia o ángel? E nenhum, acá palavras de Juan, e nenhum, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem aún mirá-lo. Aí versículo 4, Juan, e chorava yo muito, porque não se havia achado a nenhum digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de mirá-lo. Um de los ancianos me dijo, que dijo o anciano? Não chores. Podem melhorar, irmãos, estão comigo? Digam amém. Que dijo um de los ancianos? Não chores. E aqui, a raiz de Davi ha vencido para abrir o livro e desatar seus 7 sejos. E mirei, versículo 6, e vi em meio del trono e de los 4 seres vivientes, em meio de los ancianos, estava em pé um cordeiro como imolado, que tinha 7 cuernos e 7, los quais são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E vino, el cordeiro vino e tomou o livro de la mano derecha del que estava sentado en el trono. Versículo 8. Todos tinham harpas e copas de ouro cheias de incenso, que são as orações de los santos, e cantavam um novo cântico dizendo, que dizia o cântico? E nos azeite para nosso Deus, reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Diga amém por isto. Cara, irmãos, rapidamente, não vou entrar muito, porque acá necessitaria muito tempo para isto, mas acá aparece a questão do livro. Que livro existe? O livro da história da humanidade. A história dos últimos acontecimentos. E neste livro está falando de los assolamentos, está falando del derramamento de la ira de Deus sobre o mundo impío. E era um livro que todos admiravam, este livro, que o livro estava fechado por dentro e por fora. Quem é digno de abrir, quem é digno de descortinar, de revelar o que está dentro deste livro? E aí não existia nenhum nome que fosse digno, nenhum outro ser angelical que fosse digno. O único que foi digno de tomar o livro e de abri-lo, desatar os seixos, foi o cordeiro que foi imolado, amém? E aí ele foi entregue o livro, ele abriu o livro, e a partir daí, irmãos, empieza falando exatamente acerca do juízo de Deus sobre a terra. Na figura de los seixos, de las copas, 7 seixos, 7 copas e as 7
trompetas. Quando o livro foi aberto, o capítulo 6, versículo 1 disse: e quando o cordeiro abriu um de los sechos, e oí a um dos 4 seres vivientes dizer com voz de trono: vem, Juan, e mira, e mirei, e he aqui um cavacho branco, e ele que o montava tinha um arco, ele foi dado uma corona, e saiu vencendo e para vencer. Primeiro, quando se abriu o primeiro seixo, saiu um cavacho branco. Não é cavacho, irmãos. Cavacho representa a cara do juízo de Deus. Cavacho representa juízo. E acá estava o jinete, não é assim que diz, jinete? Estava o jinete, que acá existe uma confusão tão grande, irmãos. Porque há quem pensa de que esse jinete, não é, este homem que estava montado aí no cavacho, não? Porque pelas características, parece ou não parece com Jesus, irmãos? Sim ou não, meus irmãos? Mais adelante, o próprio Jesus, quando descenderá dos céus com a igreja, em um cavacho branco, não? Ele vendrá montado em um cavacho branco e em seu mulo, né? Seu muslo, escrito Rei de los Reis e Senhor de los Senhores. De maneira que muitos, quando leem cá, dizem: não, esse que vendrá montado em cavacho branco, eis Jesus. Errado. Esse que vendrá montado nele cavacho branco será o anticristo. Se acordam de que ele é um imitador? Ele vendrá para imitar. O cavacho branco, irmãos, habla de uma falsa paz. Não é assim? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 3, Pablo diz assim: quando digam paz, paz, sobrevendrá repentina destruição. O anticristo, a igreja será arrebatada. O primeiro acontecimento que ocorrerá será a manifestação do anticristo. Ele vendrá como aquele que tem a solução para os problemas do mundo. O pacificador dos conflitos da humanidade. Aquele que irá ordenar de alguma maneira o caos que este mundo quedará depois da grande tribulação. Ele será aclamado, por isso que será um líder que irá ascender del meio del pueblo. O mundo irá constituí-lo, irá aceitá-lo que ele seja o governante mundial. Lhe darão toda a autoridade e todo o poder. Então, se assim se iniciará, meus irmãos, a grande tribulação. E será tão convincente, irmãos, o aparecimento do anticristo, que a própria nação de Israel, que ha rechazado o Cristo, o Messias verdadeiro, irá mirar para o anticristo e irá crer de que se trata do Messias prometido em los profetas e nas escrituras. E o anticristo hará um pacto com a nação de Israel. O templo, se acordam do templo que está destruído? Esse templo será reconstruído com o aposto do anticristo. Seguramente esse cessar-fogo, não é? Essa paz entre os árabes, entre os palestinos, será hecho um pacto por um momento, por um tempo. Israel poderá reconstruir seu templo e irá aceitar o anticristo como se fosse o Messias verdadeiro. Pero verdadeiramente, irmãos, depois dos 3 anos e 6 meses, o anticristo ele romperá, ele quebrantará o pacto e se manifestará como sendo o homem do pecado. Pero já enganado a nação de Israel, já enganado aqueles que han quedado, porque muitos pensarão que se tratava do Messias prometido. Amém, meus irmãos? E aí siga, irmãos, os demais cavachos. Primeiro sexto, segundo sexto, saiu um cavacho vermelho, não? Que representa a guerra, não? O derramamento de sangue na terra. Habla que haverá uma terrível guerra mundial nesse período da grande tribulação. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo, como disse Daniel, capítulo 8, versículo 13. Os judeus são aconselhados por Jesus a huir para as montanhas, não é? Mateus 24, versículo de número 16. Depois se abrirá o terceiro seixo e aparecerá um cavacho negro. E acá habla de um terrível hambre que vendrá em todo o mundo. Habla de uma inflação descontrolada, não? Podemos ver
Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Apocalipse capítulo 13, versículo 17 e versículo 18, de que habrá uma escassez de alimentos no mundo. O salário, o sueldo de um mês, irmãos, um denário de um mês, dará para comprar nada. E outra coisa, neste período, solamente poderá comprar, como diz o versículo de Apocalipse 13 e 18, solamente poderá comprar 13 e 17, não? E que nenhum pudesse comprar nem vender, senão ele que tivesse a marca, ou o nome de la bestia, ou o número de su. Não, solamente aqueles que já vão estar marcados por el anticristo. Você se acorda de algum dia de algo que passou no hace muito, não é? Que havia lugares que nem todos poderiam entrar? Se acordam algo, não, irmãos? Havia lugares que diziam, não, acá solamente entra alguns. Outros não podem entrar. E que hicimos todos, irmãos? É algo tão normal, é algo tão natural. Mas sabe o que acontece, irmãos? Era uma preparação, e é uma preparação para o anticristo. Diga amém por isto. Muito bem. Depois siga, irmãos, o quarto sexto, o quinto sexto, bueno, que simbolizam aí, não é? Cabacho amarillo, depois aparece essa figura, que simboliza na morte, que acontecerá como resultado de los flagelos que irão ser derramados sobre o mundo, sobre a grande guerra que vendrá, que ocorrerá no período da grande tribulação, em que multitudes, exércitos serão completamente destruídos. E vamos parar por aqui, amém? Aún quedam as trompetas, as copas e as trompetas. Será um período horrível, pero para a igreja, irmãos, para aqueles que são fiéis, não há por que temer. Estaremos com Jesus, amém? Não estaremos neste mundo porque fomos salvados e seremos livrados da ira venideira. Diga amém por isto. Pero com esta palavra, irmãos, aprendemos que necessitamos estar preparados. Quem não queira passar por la grande tribulação, necessita subir no arrebatamento da igreja. Não dá para rugar, não? Por aí vivimos em um tempo em que muitos ruegam, não é? Ruegam com a fé. Estão rugando, não passa nada. Jesus não vem pronto. É tempo de preparação, amém? Jesus vem, irmãos, e ai de aqueles que permanecerem nesta terra depois do arrebatamento. Hoje é tão bom não ser crente, tão fácil ser crente. É isso não é, irmãos? É fácil ou não é fácil, irmãos? Agora, na tribulação, durante a grande tribulação, todos os exércitos, o sistema, perseguindo, irmãos. Não ser proibido de poder comprar, porque não está señalado, porque não está marcado com a marca del cordeiro, del anticristo, de la bestia. Amém? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos dê de sua graça, amém? E podamos acompanhar todos estes acontecimentos do lado de Cristo, amém? Em los céus. Felizes e gozosos por a salvação que hemos recebido do Senhor. Diga amém por isto. Muito bem, queridos, que Deus bendiga a igreja. Vamos estar orando e finalizando, amém? As horas já nos invita a parar. Se Deus queira, na semana que vem vamos continuar com este tema. Muito bem, vamos estar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Ao Senhor agradecemos a todos que a poder chegar, que Deus os bendiga, recompense cada um, aqueles que estão acompanhando por la internet, também que o Senhor pode ajudá-los grandemente. Oremos, irmãos, neste momento. Vamos invitar aqui o presbítero José para estar haciendo esta oração final. Amanhã, irmãos, é dia de ciclo de oração, como sempre, os irmãos já sabem, a partir das 9 da manhã, à noite, culto de oração, em los anexos. Dia jueves, ciclo de orações de Ensalce também. E grupo familiar à la tarde também, salindo, amém? E a cara embarcar-se dias jueves e sábado, amanhecer com Cristo, às 5 da manhã. A gente Ensalce, dia viernes, no mesmo horário, às 5 da manhã. Queridos hermanos, saludamos a todos con la paz del Señor.
Oremos, amado Dios, eterno Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra que fue enseñada. Señor, te pedimos tu santa misericordia cada día, Padre, que tú nos ayudes, Señor, cada día a aferrarnos más a ti, a creer más en tu palabra, Señor. No estás jugando, Señor, con la fe, oh Padre. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos, Señor, y sabemos que tu venida está cerca, Padre. Ayúdanos, Señor, a prepararnos cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perder la esperanza, Padre, que tú vienes pronto, Señor, a buscar a tu iglesia, Padre. Oh, querido Dios, Padre Santo, te pedimos por cada hermano que regresa a su casa, Padre. Llévalos en paz, lo libre de todo mal, de todo peligro, Padre. Y te agradecemos. Amén. Muito bem, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, que o amor de Deus, nosso eterno Padre, que as consolações do Espírito Santo permaneçam com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos decimos amém. Paz dele, Senhor, meus irmãos, que Deus os bendiga, em nome de Jesus.